E aí, galerinha dos 8º anos do CAIC São João, semana 23, passando rápido, né? Muito bem. Essa semana o tema é a cultura afro-brasileira. Ou seja, como que a cultura, os costumes, os hábitos, as crenças do povo africano que veio para o Brasil no século XVI para trabalharem como escravos e assim foram subjugados até o século XIX, até o final do século XIX, quando a princesa Isabel conseguiu aprovar a Lei Áurea, embora já se vinha tomando uma série de medidas para acabar com a escravidão, mas elas eram medidas muito ineficazes, né? Abolir a escravidão de recém-nascido não ia resolver nada a curto prazo, só a médio e longo prazo. Abolir a escravidão dos escravos maiores de 60 anos, a famosa lei dos sexagenários, também pouco prática. Então, esse povo que foi trazido à força da África pelos traficantes europeus, principalmente portugueses, que passaram a custar uma verdadeira fortuna, ter um escravo, ser proprietário de muitos escravos, passou a ser também um padrão de riqueza na época, nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, até a abolição, passou a ser um padrão de riqueza, uma questão de status. Quanto mais escravos um branco tivesse, mais rico ele demonstrava que era. Só que durante esses 300 anos de escravidão, por mais que os negros tenham sido subjugados, humilhados, embora hoje nós sabemos que também tivemos relações muito positivas entre brancos e negros, não era uma relação só de maus tratos, não era uma relação só de humilhação, de castigos, de dor, de sofrimento. Haviam também relações de afetividade, de amizade, de companheirismo entre o escravo e seu dono. Então, nesses 300 anos, mais de 300 anos de escravidão africana, praticamente, gente, é impossível, ficaria impossível de você não assimilar um pouco da cultura, da crença, dos costumes desse povo. Era impossível que o branco, o índio, não assimilasse um pouco da cultura africana, assim como era impossível que os africanos não assimilassem um pouco da cultura branca ou da cultura indígena. Então nós temos aqui a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é a formação basicamente desses três povos, dos brancos portugueses, do índio e do africano, do negro africano. E é bom lembrar que os negros que eram trazidos para o Brasil, eles vinham de diversas regiões da África. Tá? Eles não traziam só de uma região, porque era uma estratégia trazer escravos de regiões diferentes, que falavam línguas diferentes, e misturá-los na mesma senzala, porque assim um não sabia a língua do outro e dificultava a comunicação. Dificultando a comunicação, dificultava uma tentativa de revolta, etc. e tal. Mas os negros aprenderam, né, a se comunicarem, a falar o português, e não por menos fugiram, criaram quilombos. Mas o tema foca principalmente no que eles deixaram para nós, no que eles trouxeram de hábitos, de costumes, de crenças lá das regiões que eles viviam na África e que acabaram se tornando parte da nossa vida aqui no Brasil. Então, tem um texto que fala, né, um texto que aborda aí no 8º ano a origem dos negros, a origem um pouco da cultura, dos costumes, da arte,
das comidas, da música, do vestuário, das crenças religiosas. Um texto bastante extenso, mas muito rico, que vale a pena realmente ser lido com bastante atenção e com bastante carinho, porque nos enriquece, nos traz muitas informações, coisas que nós nem imaginávamos que nós fazemos no dia a dia, que poderia ser de origem africana. Vocês vão gostar muito. O texto tá longo, tá, mas tá legal, tá rico de informações. E isso é muito importante. E logo em seguida, vem já numa sequência só 3 perguntinhas sobre as informações que estão nesse texto. A primeira pergunta pede para você assinalar a sequência correta e dizer qual das afirmativas são verdadeiras ou falsas. É aquele joguinho que eu já expliquei para vocês, aquele esqueminha. Descubra se a primeira e a segunda alternativa são verdadeiras ou falsas. Se você descobrir a primeira e a segunda alternativa se são verdadeiras ou falsas, você já sabe, você já tem mais ou menos qual letra A, B ou C ou D que você vai ter que marcar. 2 você já elimina. Então, por exemplo, aqui diz o seguinte na primeira afirmativa: no Brasil, a cultura africana sofreu também a influência das culturas europeia e indígena. É uma informação verdadeira, porque, na verdade, houve um caldeirão de misturas, né? O Brasil virou uma salada mista, uma miscigenação cultural muito grande. A segunda afirmativa: denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até a atualidade. Também é verdadeira. Então nós temos aí ou a letra B ou a letra C serão a resposta verdadeira. Será, né? Melhor dizendo, desculpa, será a resposta. Ou a letra B ou a letra C. Uma das duas. Tá joia? Porque as 2 primeiras afirmativas são verdadeiras. E as 2 primeiras e as opções B e C têm como opção 2 vezes. As 2 primeiras opções são verdadeiras. Então, elimina a letra A, elimina a letra D de dedo. Ou vai ser a alternativa B, ou vai ser a alternativa C. Aí você vai analisar bem a terceira e a quarta afirmativa, lendo o texto, tá facinho. A segunda pergunta diz o seguinte: a principal influência da música africana no Brasil é, sem dúvida, gente, aqui tem a opção: samba, quadrilha, frevo e candomblé. Então vamos por uma questão óbvia. A principal influência da música. Candomblé não é música. Candomblé é uma religião. Então a letra D está de fora. A letra D está de fora. Certo? Você já pode ficar... Já não precisa se preocupar com ela. Então você vai se preocupar. Ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C. Mas está tão fácil que é impossível errar essa questão. E a terceira e última pergunta diz o seguinte: em 2003 foi criada uma lei que exigia. Então, em 2003, passou a ser obrigatório o estudo da cultura afrodescendente, da cultura africana, não só dos povos africanos em si, de como que eles viviam na África, mas também de como que esse modo de vida passou a também fazer parte do modo de vida do brasileiro. Então eu acho que depois dessa explicação, tá fácil aí você descobrir qual a alternativa que é. Tá certo? Mas, se você ainda está em dúvida, leia com bastante atenção a letra B e a letra D. Alternativa B de bola e D de dedo. Vai ser uma das duas. Você que está assistindo essa teleaula pelo YouTube e que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê aquele like gostoso e aproveite para
assistir às dicas, às orientações e fazer com mais facilidade as atividades da semana 23. Um forte abraço ao pessoal do 8º e semana que vem é uma semana de reestruturação pedagógica nas escolas. Nós nos veremos daqui 15 dias, tá ok? Um forte abraço e até mais.